Pessoal, entramos agora aqui na nossa terceira parte da aula. Vamos falar da concentração da população mundial em cidades, tá? O ano de 2008 foi o primeiro ano da história da humanidade em que mais pessoas estavam vivendo em zonas urbanas do que em zonas rurais. Ou seja, ao longo da nossa história, vivemos muito mais tempo com mais pessoas vivendo em áreas rurais do que em áreas urbanas. Essa urbanização, ela é em decorrência da industrialização, tá? Que se inicia na Europa no século XIX, se espalha pelos países hoje que nós chamamos desenvolvidos, também na Europa, né, lá na Inglaterra, a partir da Inglaterra para outros países da Europa Ocidental, se espalhando para os Estados Unidos, Japão, Austrália, países que também vêm com processo de urbanização e industrialização desde o século XIX. Tá? No século XX, o século passado, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, o fenômeno da industrialização se espalha para muitos países subdesenvolvidos. E essa industrialização acelerou a modernização do campo, expulsando pessoas do campo, e também trouxe mais empregos para as zonas urbanas. Então, as cidades com mais indústrias atraíam pessoas para o trabalho, e o campo, por causa da mecanização do campo, isso inclusive uma decorrência da industrialização, expulsava as pessoas que antes moravam no campo, que perdiam seus empregos e tinham que morar nas cidades. Então, esse fenômeno da urbanização é um fenômeno que vem ocorrendo há 200 anos em países industrializados, mas na maioria dos países do mundo é um fenômeno recente, né? Como o Brasil, por exemplo, é um fenômeno que se intensifica apenas depois da Segunda Guerra Mundial. E muitas vezes esse fenômeno está associado à industrialização. Agora, no momento atual, nós estamos vendo esse processo de urbanização em todos os tipos de países do mundo, tá? Os países mais desenvolvidos já são muito urbanizados, então o crescimento da população urbana é lento, porque já são urbanizados. Agora, em países subdesenvolvidos, na África e Ásia, e mesmo na América Latina, é um processo muito acelerado, tá? Mesmo em sociedades em que a industrialização não é muito avançada neste momento. Então, historicamente, a industrialização foi parceira da urbanização, ou seja, países que se industrializavam também acabavam por se urbanizar, mas no momento atual, diante da mundialização da produção, isso está se dissociando. A urbanização está ocorrendo inclusive em países não industrializados, né? Bom, vamos lá. O aumento relativo da população urbana e a concentração populacional em cidades com mais de 1 milhão de habitantes foram particularmente notáveis a partir da década de 1970. No fim da década de 2000, a população urbana mundial ultrapassou a das áreas rurais. A aplicação de tecnologia na agricultura, que liberou a mão de obra do campo e as expectativas de melhores condições de vida nas cidades, foram fatores que favoreceram o êxodo das áreas rurais, ou seja, êxodo rural, contribuindo para o crescimento econômico e industrial das cidades. Ao mesmo tempo, muitas cidades cresceram demasiadamente e não conseguiram absorver toda a mão de obra proveniente do campo, acentuando-se as desigualdades sociais nas áreas urbanas, especialmente em países em desenvolvimento. Bom, pessoal, como eu disse, o fenômeno da urbanização atualmente é muito mais forte em países subdesenvolvidos. Em países em desenvolvimento, ou seja, aqueles de médio desenvolvimento, como é o caso do Brasil, México, Argentina, África do Sul, certo? Olha aqui, ó, África do Sul, Argentina, México. São países também com um percentual crescente de população urbana. O Brasil já é bastante urbanizado, assim como a Argentina. Esses países tiveram uma industrialização muito recente e o processo de urbanização também é recente. Então, essa transferência muito rápida de população do campo para a cidade não é benéfico para o planejamento urbano. Quando há uma migração muito forte de pessoas saindo do campo para morar em áreas muito concentradas, de cidades muito grandes,
é muito provável que se formem favelas, que o poder público não consiga organizar o crescimento de modo a todas as pessoas a morar em um bairro com saneamento básico adequado, com pavimentação nas ruas, iluminação elétrica oficial e água também, água tratada de modo oficial, sem gatos, né, sem roubos de energia e água e sem esgoto jogado a céu aberto. Infelizmente acontece muito isso em favelas em São Paulo, Rio de Janeiro, em Joanesburgo, Buenos Aires, tá? Isso é em virtude da incompetência dos políticos, sim, mas também pelas dificuldades de administrar um êxodo rural muito acelerado. Por isso que é importante programas de reforma agrária para distribuir terra para trabalhadores rurais, tá? Para que as cidades não fiquem inchadas de pessoas sem qualificação para o trabalho urbano e assim a pobreza se tornando evidente na paisagem das grandes cidades em países subdesenvolvidos. Continuando, tá? Sociedades urbano-industriais e a produção agropecuária. Atualmente, embora haja um predomínio da população urbana no mundo, a população rural ocupa um lugar de destaque. Os recursos produzidos no campo, isto é, alimentos e matérias-primas, são imprescindíveis para as atividades industriais e o abastecimento daqueles que vivem nas cidades. Ou seja, pessoal, o fato da população mundial estar mais urbana não significa que as atividades rurais perderam importância. Muito pelo contrário, né? Essa migração da população do campo para a cidade foi possível graças à modernização do campo. O campo continua sendo fundamental para a cidade. Se você vai no supermercado, por exemplo, você tem ali 99% de produtos que têm origem na agricultura, tá? Então o campo, ele é fundamental no fornecimento de alimentos e não só isso. Ele é fundamental para as indústrias, tá? Por exemplo, o algodão. O algodão não é produzido por fazendeiros para que isso se transforme em alimento. O algodão não é alimento. O algodão é fibra para a produção de camisetas, né? Roupas, travesseiros, enfim, uma infinidade de produtos da indústria têxtil. Um outro exemplo, o couro bovino é utilizado na fabricação de bolsas, utilizado na fabricação de sofás e assim por diante, jaquetas, né? Botas, enfim. Então você tem na agricultura e na pecuária a produção agrícola voltada para alimentos para as cidades e também matéria-prima para as indústrias. Então, até a cidade é muito mais dependente do campo do que o campo é da cidade. Para prover as necessidades estabelecidas pela sociedade urbana e industrial, foi necessário o desenvolvimento de uma agricultura moderna, cuja produção em larga escala é pautada na mecanização agrícola, na produção monocultora, na concentração de terra e no uso intensivo de fertilizantes, agrotóxicos e outros produtos químicos. Pessoal, então imagine, né? A população urbana hoje ela supera a população rural. A população não para de crescer, vai chegar a 9 bilhões de pessoas. E essas 9 bilhões de pessoas, em 2044, 70% delas viverão em cidades. Então é necessário aumentar a produtividade no campo, tá? Nós não podemos desmatar mais florestas. Já desmatamos muito. Então, o único jeito de alimentar tanta gente é com o avanço tecnológico nas áreas rurais. E também, pessoal, é muito importante que esses avanços tecnológicos sejam também disponíveis a pequenos agricultores. E que, inclusive, através de reforma agrária, você consiga aumentar a oferta de alimentos, até porque os pequenos agricultores produzem mais alimentos do que os grandes produtores. As monoculturas, como citado no texto aí, elas preferem produzir em larga escala um único produto e exportar esses produtos, tá? Isso é bom para a economia no sentido de que traz dinheiro para o Brasil. Mas a maior parte do que nós compramos no supermercado vem de pequenos produtores. Então, manter mais pessoas no campo
inclusive distribuindo terras a agricultores que não têm oportunidade de comprar terra, porque é muito caro terra. Então, distribuir terras, financiando, né, fazendo com que esse agricultor pague mais um valor que caiba no bolso dele, é uma maneira de você, inclusive, diminuir a pobreza na cidade. Porque se essa pessoa não conseguir comprar uma terrinha, ela vai para a cidade, vai sem qualificação para o trabalho urbano e vai acabar parando em favela, né? Podendo até ocasionar problemas de violência, né? Enfim, vamos continuar. Tal modelo contribui para o aumento da desigualdade de acesso a alimentos e matéria-prima em âmbito mundial. Concentração da população em grandes centros urbanos, como observado no mapa na página anterior, a 40, e a má distribuição de renda em escala global dificultam o acesso, sobretudo em regiões mais pobres que sofrem com o risco de escassez de recursos. Pessoal, a grande fazenda monocultora, as fazendas supermodernas, que produzem em larga escala, elas preferem produzir para países desenvolvidos. Inclusive, nem sempre produzem alimentos, né? Às vezes preferem produzir, por exemplo, soja que vai virar ração de gado. Um subproduto, digamos assim, de alimentos para o prato dos ricos. Então, essa monocultura, essa grande fazenda monocultora, que prefere exportar do que vender no local, ela, além de problemas ambientais graves, né, como a proliferação de pragas, ela favorece a proliferação de pragas, do ponto de vista social gera muito pouco emprego, porque são mais mecanizadas, e do ponto de vista socioeconômico, elas contribuem pouco para a alimentação do país, porque elas preferem produzir o que é mais caro, o que é vendido mais caro. Já pequenos agricultores preferem produzir alimentos. São os pequenos produtores que produzem alface, tomate, diversos tipos de hortaliças, a maior parte da carne consumida nos açougues próximo à sua casa é de pequenos agricultores, porque os grandes fazendeiros vendem para frigoríficos e exportam para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, a carne dos grandes produtores. Tá? É comum também, continuando no texto, a população de grandes cidades estar inserida em um modelo insustentável do ponto de vista ambiental, incapaz de garantir a segurança alimentar daqueles que vivem nesses locais. No entanto, as agriculturas urbanas e periurbanas vêm ganhando força, por meio de iniciativas que incentivam a agricultura familiar e a gestão urbana, social e ambiental das cidades. Essa agricultura pode ser encontrada em vários países do mundo, desenvolvidos e em desenvolvimento, países desenvolvidos e em desenvolvimento, desculpe, e é vista como uma solução para minimizar tais problemas, né? Então, essa chamada pericultura, né, ou permacultura, que é a agricultura sustentável, sem uso de agrotóxicos, próximo ao local de consumo, tá? Ela tem ganhado força, inclusive no Brasil, onde produtos orgânicos ganham cada vez mais espaço nas prateleiras de supermercados. São produtos mais saudáveis, certo? Com menos química, infelizmente mais caros, né? Infelizmente porque a produtividade não chega a ser tão alta, pelo fato de não usar agrotóxicos de sementes transgênicas e nada disso, mas, por outro lado, para a segurança alimentar, para a saúde humana, é muito mais seguro você comer um alimento orgânico do que um alimento cheio de química e mudanças em laboratório, mudanças que mal foram